Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, bem-vindo a mais um estudo de O Livro dos Espíritos, nesse estudo número 75, né? Nós vamos continuar aqui no capítulo, no livro 2, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Era esse subtítulo que nós estávamos falando. E vamos continuar na questão número 352. E Kardec faz a seguinte pergunta: ao nascer, o espírito recobra imediatamente a plenitude das suas faculdades? Aqui nós estávamos falando do processo de encarnação, né? Como é que ele volta ao corpo? Então ele pergunta: ao nascer, o espírito recobra imediatamente a plenitude das suas faculdades? Ele já está lá nascido, né? Num corpo de uma criança. E o espírito responde: não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. É para ele uma nova existência e é necessário que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe tornam pouco a pouco como a de um homem que sai do sono e se encontra em posição diferente que tinha na véspera. Então vejam que o espírito nasce em um novo corpo, né? E as suas, digamos assim, as suas faculdades de percepção, elas vão crescendo de novo. Elas são, digamos assim, dá uma zerada ali, né, no computador. E ela tem que crescer novamente com aquele corpo. Isso não quer dizer que ele perde, tá? Não quer dizer que ele perde. Mas elas vão, com o tempo, digamos assim, reaparecendo, se reconstruindo de uma forma melhor, porque é isso que propõe a encarnação. Tá? E aí, é claro, vai se despertando inclusive a mediunidade durante a vida. A mediunidade que ele já tinha em outras vidas vai progredindo naquela. Questão número 353. A união do espírito e do corpo, não estando completa, definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se considerar o feto como tendo uma alma? Olha só, isso é uma questão que remete até às questões de aborto. Ele está perguntando se um espírito, se ele só se une totalmente ao corpo quando nasce, porque é um processo, né? Como aquela barrinha de download, né? Vai fazendo o download do espírito para digamos assim, para encarnar. Só que até ele nascer, sair do ventre, essa barrinha não se completou, né? Então ele está perguntando, pode-se considerar então como o feto tendo uma alma? E ele responde: o espírito que o deve animar existe de alguma forma fora dele. Ele não tem, propriamente falando, uma alma, pois a encarnação está somente em vias de se operar, mas está ligado à alma que o deve possuir. Então, ou seja, o corpo já está ligado à alma, tá? O corpo não a possui totalmente, mas já existe a ligação. Questão número 354. Como explicar a vida intrauterina? É aquela da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal que ele completa no nascimento pela vida espiritual. Então vejam como ele explica essa parte. Ele diz que nós temos duas disposições diferentes e uma terceira que ele ganha. Primeiro, nós somos como uma planta vegetando, nós estamos ali angariando do corpo, digamos assim, componentes para a nossa vida, tá? E nós temos a vida animal, que é a vida biológica do corpo. E encarnando, nós passamos também a ter a vida espiritual. E a vida espiritual é que aí vai animar, digamos assim, vai dar inteligência ao corpo, que já tem todo a sua mecanicidade, já tem todos os seus automatismos biológicos, assim como as plantas têm, né? Então vejam quantas coisas, é uma composição tríplice, né? Questão número 355. Existe, como indica a ciência, crianças que desce o seio materno não são viáveis? Com que fim isso ocorre? E ele responde: isso ocorre com frequência. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Então o que ele pergunta aqui, crianças que não estão aptas a nascer, que já vêm com problemas biológicos, com problemas no corpo, porque o espírito, né, o espírito está em outro nível. Porém nós sabemos que existem espíritos que ao reencarnar levam o seu perispírito depredado de outras encarnações, porque tiveram práticas erradas em outras vidas, né? E o seu perispírito está enfraquecido, está em estado deplorável e ele transfere esse estado para o corpo. Então acontece, prova para os pais, prova para
para o ser que nasce. Quando a gente fala assim, a criança, né, prova para a criança, parece injusto, né? Ah, mas é um bebê. Ele tornou-se um bebê, mas ele era um adulto, né? Ele era um adulto que está encarnando. Questão número 356. Existem natimortos que não foram destinados à encarnação de um espírito? Olha o que ele está perguntando aqui. Existem crianças que nascem mortas e não foram destinadas ao nascimento de um espírito? E ele diz, sim, aos que jamais tiveram um espírito designado para os seus corpos, nada deviam realizar por eles. É então somente pelos pais que essa criança veio. Ou seja, é somente um corpo biológico que se desenvolveu e não havia um espírito habitando ali. Tá? Não havia um espírito designado. E também para aqueles que já vão perguntar, não tem como um espírito tomar esse corpo. Tá? Não há como tomar, é um processo técnico. Tá? Então vejam que é uma situação que acontece, mas é por prova dos pais. Tá? E ele faz uma pergunta anexa: um ser dessa natureza pode chegar a termo? Ele responde, sim, algumas vezes, mas não vive. Ou seja, tem aquela vida vegetativa, né, do corpo se produzindo, mas ele não segue adiante. E ele continua, toda criança que sobrevive ao nascimento necessariamente tem um espírito nela encarnado? E o espírito responde com outra pergunta, quem seria sem ele? Né? Não seria um ser humano. Né? Então toda criança que nasce viva tem um espírito encarnado. Questão número 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Agora ele chegou aqui no ponto, né, no ponto final, onde a gente falou várias vezes aqui, onde Kardec estava cercando essa questão do aborto. Né? É uma existência nula a recomeçar. Olha o que ele responde aqui sobre as consequências do aborto. Existência nula e o espírito precisa recomeçar. A gente fala tanto da importância, né, de não se praticar o aborto, né? E aqui ele fala que o espírito precisa daquela existência. E se a gente, digamos assim, tira ele dessa necessidade, né, a gente está cometendo uma situação errada. Questão número 358. O abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Tá? E ele responde, existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida da criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser um instrumento. Tá? É que se existe todo um planejamento de encarnação e você vai lá e nega aquele planejamento, isso prejudica sim o espírito, a mãe e a criança. Né? Questão número 359. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, olha o que ele perguntou aqui, ó. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? E ele responde, é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. Ou seja, aquele, né, a mãe já está encarnada, o filho ainda está num processo de encarnação. Então ele diz que é justificado sacrificar o filho para que a mãe sobreviva. Questão número 360. É racional ter pelo feto a mesma atenção que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Ele responde, em tudo isso vedes a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que são incompletas às vezes pela vontade do Criador? Né? Às vezes é incompleto pela vontade do Criador. Isso pertence aos seus desígnios, que pessoa alguma é chamada a julgar. Tá? Então, mesmo diante de certas imperfeições, nós temos que respeitar. Então viram que aqui Kardec traz uma questão chave, uma questão muito importante, muito falada sobre a doutrina espírita, muito, digamos assim, polêmica sobre liberar-se ou não liberar-se aborto. E o espírito de verdade, ele demonstra muito bem a questão, tirando toda sombra de dúvida, que a doutrina espírita ela é contra o aborto,
tá? Ou seja, as crianças precisam nascer, existem planos encarnatórios, existem provas que envolvem a mãe, o pai, a criança. Porém, ele diz aqui que não é contra em todos os casos, tá? Não é sumariamente contra o aborto, é contra por qualquer motivo, por leviandade. Porém, diz aqui, ele explica que em casos que a vida da mãe é colocada em risco, aí sim se permite o aborto, porque prefere-se que viva aquele que já está lá do que o outro que ainda não nasceu. Tá? Viu? Está muito bem explicado aqui, ó, entre a questão 357 e a questão 360 do Livro dos Espíritos. Então a doutrina espírita diz que o aborto pode ser praticado diante do risco de vida da mãe. Aí sim, tá? Mas não de forma leviana do mau uso da sua vida, digamos assim, por qualquer outra situação. Tá? Eu acho que tudo com lógica, com bom senso, né, a gente pode entender como as coisas funcionam. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse estudo de O Livro dos Espíritos. No próximo estudo vamos continuar no outro subtítulo, que é Faculdades Morais e Intelectuais, lá na questão número 361. Até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.